Eu queria saber de você, Fernando, sobre a possível responsabilização de Bolsonaro na tragédia, no genocídio Yanomami, e também de outros personagens como Damares Alves e Ricardo Salles, por exemplo, o próprio ex-ministro da Saúde, o Pazuello, né, Eduardo Pazuello, mas também que você explicasse a questão técnica da tipificação de genocídio, que parece que tem uma sutileza aí que a tipificação como genocídio permite julgar, punir, né, de toda a cadeia de envolvidos na tragédia Yanomami, desde o piloto de avião ao garimpeiro, até os coordenadores dessas ações todas aí, donos das máquinas, das dragas, etc. O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Bom, no contexto do que a gente estava acabando de falar, dos atos de barbárie, né, fica claro que um desses atos de barbárie, de uma tragédia humana efetiva, que a gente assistiu, né, fomos nos dar conta especificamente agora, que foi esse genocídio contra os povos originários, né, que efetivamente aconteceu. Né? Acho que aí não existe como se relativizar a conduta do governo federal, a postura do governo federal e de todos aqueles que contribuíram para que a gente chegasse de fato onde chegou. Eu vejo muitas pessoas falando, mas o genocídio ele é um tipo doloso, e a lei do genocídio fala lá de intenção. Né? Será que os agentes agiram com a intenção de exterminar o povo Yanomami? Né? Então, uma questão muito recorrente que vem sendo colocada. E me parece que quem respondeu de forma mais apropriada, correta e tecnicamente essa questão foi o professor Juarez Tavares. Né? A discussão que começou lá no âmbito do grupo Prerrogativas, né? O professor Juarez Tavares faz parte, é uma das nossas referências intelectuais, talvez seja a nossa maior referência intelectual no direito penal, né? O maior jurista, um dos maiores sem dúvida, mas talvez seja efetivamente o maior jurista da área criminal no nível mundial, né, Juarez Tavares, e ele deu uma aula sobre isso para a gente lá no grupo. Ele mandou um texto explicando, né, o dolo direto de primeiro grau e o dolo direto de segundo grau. Na visão do professor Juarez Tavares, não precisa nem falar em dolo eventual, aquele negócio de assumir o risco, né? Não, ele fala, isso foi um dolo direto, uma ação dolosa direta de segundo grau. Por quê? Porque o dolo direto de primeiro grau é aquele em que você dirige a vontade para o resultado final. Então, se você quer matar alguém, você vai lá e dirige a sua conduta, né, voluntariamente, de forma consciente e voluntária, para matar alguém. Né? Então, você dirige a sua vontade para o resultado final. Aqui, né, a gente pode dizer que não houve um dolo direto de primeiro grau, mas sem dúvida houve um dolo direto de segundo grau, que é o quê? Quando o agente, com a sua atuação, ele dirige a vontade para realizar um resultado final, mas que necessariamente levará a resultados intermediários. Por exemplo, né, e aí reproduzindo aqui a lição do professor Juarez Tavares, ao permitir o garimpo nas terras Yanomamis, ao não enviar socorro quando solicitado, né, ao promover a invasão, a degradação das condições ambientais, esses agentes, e aí não digo só o presidente Bolsonaro, é o presidente Bolsonaro e todos aqueles que o assessoraram, que levaram diretamente à execução dessas condutas, eles, com essa conduta, eles elevaram de forma inadmissível o risco que levaria à extinção desse grupo. Então, na lição do professor Juarez Tavares, que eu acolho e reproduzo aqui, não com o brilhantismo dele, mas de uma forma, da forma mais didática que me pareceu aqui, né, que efetivamente houve ação dolosa. Né? Eles, em última instância, ao permitir garimpo, ao não mandar socorro, ao promover a degradação das condições ambientais como pauta política mesmo, essas pessoas levaram, com sua atuação consciente e voluntária, à exterminação desse povo. Né? Não é exterminação efetiva, mas que isso não precisa ter ocorrido o resultado material do genocídio, né? Mas há atos, né, que levariam, que tendem à exterminação, que tendenciam à exterminação desse povo. Então, me parece fora de dúvida, né, que o governo Bolsonaro, todos aqueles que agiram de forma consciente e voluntária,
respondam pelo genocídio. E aí eu retomo a tradicional lição do artigo 29 do Código Penal, que fala assim: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Então, todo mundo que de alguma forma concorreu de forma consciente e voluntária para a prática desse crime, responde. Então, aí vai desde o presidente ao ministro da Justiça da época, que recebeu os pedidos e não fez nada, a ministra dos Direitos Humanos da época, que, sabedor da história, teve condições de agir e não agiu. Né? Então, é preciso investigar, né? É preciso que os agentes do sistema de justiça conduzam uma investigação para apurar responsabilidade, para apurar autoria, porque materialidade, para mim, já está claramente demonstrada a forma, o agir intencional dessas pessoas no extermínio desse grupo populacional.